Olá, aluno! Bem-vindo a mais esta aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai revisar os principais conteúdos que estudamos ao longo desse bimestre. Será uma forma de preparar você para a avaliação que será na próxima semana. Então, anote bem tudo que a gente vai revisar aqui e depois faça os exercícios para praticar. Vamos lá? A potenciação de um número natural. Vamos relembrar? A potenciação ela será feita a partir de multiplicações com fatores iguais. Vamos anotar? Lembrando que fatores são aqueles números que se multiplicam. Por exemplo, se eu tiver a seguinte multiplicação, 3 vezes 4 vezes 6, eu não posso considerar isso ou reescrever isso como uma potenciação, porque são fatores diferentes. Um é 3, outro é 4 e outro é 6. Agora, se eu tiver o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2, observem só, o 2 está sendo multiplicado e está sendo apenas o número 2 e ninguém mais. Então, aqui eu posso reescrever em forma de potência. Outro exemplo pode ser 3 vezes 3. Observe, eu estou apenas repetindo o número 3 e ninguém mais. E agora, como é que a gente faz para reescrever em forma de potência? Vocês lembram? É simples. A gente vai analisar duas coisas. O número que se repete e quantas vezes ele se repete. Aqui no caso de cima, quem está sendo repetido? É o 2. Nesse caso, eu vou escrever o 2 grandão aqui. Agora, quantas vezes o 2 está sendo repetido? 1, 2, 3. E o número 3 eu vou escrever aqui em cima. Ok? A mesma coisa aqui. Quem está sendo repetido é o número 3. O número que se repete, eu escrevo grandão aqui embaixo. Agora, quantas vezes está sendo repetido? 1, 2 vezes. A quantidade de vezes que o número é repetido, eu coloco ali em cima, pequenininho. Ok? Então, essa é a forma da gente escrever os fatores iguais em forma de potenciação. Agora, como é que a gente faz para descobrir o resultado disso quando a gente já encontrar a potenciação? A gente pode fazer de uma maneira contrária. Vamos ver. Também é bom a gente lembrar os elementos da potenciação. Esse número grandão que fica aqui embaixo, eu vou chamar ele de base, lembram? E o número pequeno que fica lá em cima, eu chamo de expoente. Certo? E dessa forma aqui, como é que eu faço para resolver? A gente vai fazer o contrário do que a gente fez agora há pouco, tá? Lembram que a gente tinha em fatores iguais, a gente escreveu em forma de potenciação. Aqui a gente tem a potenciação e a gente vai escrever em forma de fatores iguais. O que isso significa? A base, que é o número de baixo, é o número que vai ser repetido. Quantas vezes vai ser repetido vai depender do expoente. Como assim? Quem é a minha base? É o número 5. Quem é o expoente? É 2. Significa que o 5 vai ser repetido por 2 vezes. Dessa forma, 5 e 5. E não esqueça que a potenciação é sempre multiplicação. Então, aqui no meio, eles vão multiplicar. E para resolver, a gente só multiplica. 5 vezes 5 vai dar 25. Ok? E essa minha forma aqui de ler, eu leio 5 elevado ao quadrado. O 2 ele tem um nome especial, é elevado ao quadrado. Também eu tenho outro exemplo, o 4 e o 3 lá em cima. A situação é a mesma. Esse número é a base, esse número é o expoente. Como é que eu resolvo? Eu escrevo em forma de multiplicação. Lembrando, o número de baixo eu vou repetir, o número de cima é quantas vezes eu repito. Como é o 4, eu vou repetir 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. E agora eu só resolvo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar, então, 64. Pronto. Simplesmente isso. Eu distribuo em fatores iguais e faço a multiplicação. E aqui perceba que tem um 3.
O número 3 também tem um nome especial. Eu sempre chamo de elevado ao cubo. Então, nesse caso, é 4 elevado ao cubo. Os demais expoentes, por exemplo, 4 elevado a 5, 4 e o 6, o 5 e o 8, eu vou ler assim: 4 elevado à quinta potência, 4 elevado à sexta potência, 5 elevado à oitava potência. Não tem nome especial, apenas para o 2, que é elevado ao quadrado, e o 3, que é elevado ao cubo. Nós também vimos alguns expoentes especiais que vale a pena a gente lembrar na hora de resolver os nossos problemas. Por exemplo, o expoente 1 tem um segredinho nele. Para o expoente 1, o que acontece? Veja só, se eu tiver 5 elevado a 1, qual será o meu resultado? Lembra do que a gente fez? A gente vai reescrever a base quantas vezes o expoente mandar. A minha base é 5 e o meu expoente é 1. Significa que eu vou escrever o 5 apenas uma vez. E aqui eu não vou ter ninguém com quem multiplicar, porque eu tenho apenas o 5. Outro caso é 8 elevado a 1. A minha base é 8, o expoente é 1. Eu vou repetir o 8 quantas vezes? Uma vez. Pronto. Ou seja, toda vez que meu expoente for 1, o resultado da minha potência vai ser a própria base. Tá? 5 elevado a 1 é 5. 8 elevado a 1 é 8. Certo? Não esqueçam disso. Outro expoente especial também é quando tiver o expoente 0. Também tem um segredinho. 5 elevado a 0 e eu vou pegar também logo 8 elevado a 0. Tá? Não esqueçam disso. Qualquer número que for elevado ao expoente 0, 5 elevado a 0, o resultado vai ser 1. 8 elevado a 0, o resultado também vai ser 1. Certo? Qualquer número, não esqueça, qualquer número que eu elevar ao expoente 0, o meu resultado é 1. Qualquer número elevado a 1, o meu resultado é a própria base, ok? Outro detalhe também que é bom a gente entender é quando a base for 10. Lembra que a base é o número de baixo, certo? É bem fácil compreender. Veja só, se eu tiver 10 elevado a 4, qual será o meu resultado? Observem só, como aqui eu tenho 1, eu vou colocar 1 aqui atrás. Perceba que aqui eu tenho 4 como expoente. O que isso vai me dizer? Eu vou repetir o número 0 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Pronto, apenas isso. 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 10.000, certo? Eu nem preciso fazer muito cálculo. Isso sempre vai dar certo. 10 elevado a 6 é o quê? Vai ser o número 1 seguido de 6 zeros, porque o meu expoente é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Isso sempre vai dar certo, pode ter certeza. Nós estudamos também a respeito das expressões numéricas. Expressões numéricas é quando existem várias operações juntas, reunidas na mesma conta, certo? E a gente aprendeu que existem umas certas regrinhas que a gente precisa seguir para não errar no nosso resultado. Vocês lembram? As expressões elas podem aparecer de várias formas, com vários símbolos também, certo? Alguns símbolos que podem aparecer são esses aqui. A gente pode se deparar com esses símbolos na hora de resolver as nossas expressões. Eles vão servir para isolar as contas que a gente vai precisar resolver primeiro, ok? Então, sempre que tiver parênteses na expressão, a gente resolve ele primeiro. Depois, quando eliminarmos os parênteses, a gente pode resolver o que está dentro dos colchetes, se houver, e também, se houver, a gente resolve por final
o que está na chave. Ele sempre vai aparecer mais ou menos nessa estrutura assim, ó. Então, a gente vai resolvendo de dentro para fora, certo? Resolve os parênteses, depois resolve os colchetes e depois resolve o que tiver nas chaves, certo? E a gente também precisa lembrar da ordem das operações. Quando tiver ali mais operações envolvidas, o que a gente faz? A gente pode encontrar o seguinte: a gente vai obedecer a seguinte ordem. Lá nas expressões numéricas podem aparecer potenciação, quando houver potenciação, a gente sempre vai resolver primeiro. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Se você olhar numa expressão numérica e tiver potenciação, não faz nada antes de resolver aquela potenciação. Logo depois, se você perceber que tem multiplicação ou divisão, é isso ali que você vai resolver também, certo? Depois da potenciação, vem a multiplicação e divisão. Mas, professor, se tiver multiplicação e divisão ao mesmo tempo, qual que eu resolvo? Na ordem que aparecer, tá bom? Na ordem. Eu não vou dizer que vai ser sempre multiplicação ou sempre divisão primeiro. Vai depender da expressão. Por exemplo, se tiver 2 vezes 5 dividido por 10, resolve primeiro a multiplicação. Agora, se tiver 10 dividido por 5 vezes 2, resolve primeiro a divisão. Sempre o primeiro que aparecer, ok? E a mesma coisa serve para a próxima observação. Adição e subtração. Depois que a gente resolve as potenciações, depois que a gente resolver as multiplicações e divisões, a gente pode partir para a adição e subtração. Também na ordem que aparecer. Certo? E na ordem é sempre da esquerda para a direita. Na ordem da esquerda para a direita. Lendo daqui para cá. Ok? Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Eu tenho, então, a expressão 10 menos 15 dividido por 3. Lembra da nossa observação? Quando a gente olhar a expressão, tiver multiplicação ou divisão, a gente resolve primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver essa divisão aqui. O que eu faço com esse 10 e o sinal de menos? Eu simplesmente repito, tá bom? Agora eu faço 10 dividido por 3, que vai dar 5. Agora, por final, eu faço a subtração. E 10 menos 5 vai, então, dar resultado 5, ok? Agora, essa ordem aqui pode mudar se a gente encontrar aqueles sinais. Lembra? Dos parênteses, enfim. Eu vou ter o seguinte agora. Eu também vou escrever algo parecido. 20 menos 2 dividido por 3. Se fosse aqui, eu iria resolver primeiro a divisão. Mas agora eu vou colocar assim, ó, esse sinal de parênteses que vai isolar o 20 menos 2. Perceba só, pela ordem das operações eu deveria resolver a divisão, mas aquilo que está dentro do parênteses tem uma prioridade ainda maior. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está dentro do parênteses. 20 menos 2 vai dar, então, 18. O dividido por 3, eu só repito aqui embaixo. Agora sim, eu posso fazer a divisão. E 18 dividido por 3 vai, então, resultar em 6. Entenderam a diferença? Quando tiver parênteses e quando não tiver parênteses, mesmo que tiver divisão, a operação que estiver dentro do parênteses é a que vai ser prioridade para a gente resolver. Vamos ver mais alguns casos. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou ter, então, 3 ao quadrado vezes 2 dividido por 6 mais 8. Observa só, eu tenho aqui 3 operações juntas. Vou colocar aqui o x. Eu tenho 3 operações juntas e tenho também uma potenciação. O que eu vou fazer primeiro? Resolver a potência, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu resolvo a potência. E 3 ao quadrado
a gente sabe que vai dar 9. Eu repito o restante, vezes 2, dividido por 6, mais 8. Agora, observa só, eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. Lembra lá da nossa regra? Quando tiver multiplicação e divisão, a gente resolve na ordem que aparecer. E sempre da esquerda para a direita, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz o 9 vezes 2, que então vai dar 18. O restante eu posso repetir, dividido por 6 e mais 18. E agora me restou duas operações, e pela prioridade eu vou fazer a divisão. E 18 dividido por 6 vai dar, então, 3. O mais 8 eu só repito aqui embaixo, e agora eu posso resolver. 3 mais 8, eu vou ter, então, 11. Beleza? Só para relembrar as prioridades, o que a gente tem que resolver primeiro. Vamos continuar. Outro assunto que vimos também, e que é muito importante que você compreenda, são os múltiplos e divisores de um número natural, tá bom? É muito importante lembrar a diferença entre múltiplos e divisores e também como encontrar, certo? Primeira coisa dos múltiplos que a gente tem que lembrar é como se fosse a própria tabuada lá daquele número, certo? Por exemplo, se eu pegar os múltiplos do número 4, tudo que eu preciso fazer é dar uma olhadinha na tabuada, tá? Lembrar da tabuada do número 4. É como se eu pegasse todas as multiplicações. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e fosse anotando o resultado, ok? Por exemplo, 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar 12. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 4 vai dar 24. E assim por diante. Perceba que eu sempre posso continuar com os múltiplos. E como continua, eu posso colocar o sinal de reticências. Isso significa que os múltiplos, então, são infinitos. Não esqueça disso. Os múltiplos são infinitos. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Vamos determinar os múltiplos do número 6. O caso é exatamente o mesmo. A gente vai pensar em 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2 e vai anotar os resultados. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 3 vai dar 18. 6 vezes 4 vai dar 24. 6 vezes 5 vai dar 30. E assim por diante. Beleza? Tudo isso é o que a gente precisa fazer. Agora, quando a gente pensar assim, quais são os 4 primeiros múltiplos do número 4, são apenas esses 4 primeiros números que a gente colocou aqui na lista. Beleza? Ou também, quais são os 6 primeiros múltiplos do número 6? A gente vai pensar em os 6 primeiros números que a gente tem ali na nossa lista. E a gente nunca vai determinar o último número que seja múltiplo, porque, lembra, são infinitos. Agora, quando a gente fala de divisores, a situação já muda um pouco de história. Os divisores, eles são finitos. Ou seja, a gente tem uma quantidade limitada de números que podem ser divisores de outro. Por exemplo, assim, os divisores do número 30. Como é que eu vou determinar os divisores? Primeira coisa, a gente tem que ter uma boa noção da tabuada de multiplicação e divisão, certo? Para determinar o divisor de algum número, a gente tem que perceber o seguinte. Eu tenho que pegar aquele número, dividir por alguém. Se o resto for zero, significa que aquele alguém é divisor do 30, nesse caso. Por exemplo, assim, se eu pegar 30 e dividir por 1, eu vou ter exatamente 30 e resto zero. Não é verdade? Significa que 1 é divisor. Se eu tiver 30 dividir por 2, a gente sabe que 30 dividido por 2 é exatamente 15. E o resto é zero. Então, 2 é divisor de 30. Se eu tiver 30 e dividir por 3, eu vou ter 10 como resultado e resto zero. Significa que 3 também é divisor. Agora, se eu tentar dividir por 4, não vai dar certo. Observa só. Por quê?
30 dividido por 4, quanto que vai dar? 3 vezes 4 vai dar 12, 5 vai dar 20, 6 vai dar 24, 7 vai dar 28 e 8 vai dar 32, então vai passar. Então, 7 vezes 4 vai dar 28, então menos 28 vai dar resto 2. Observa só, deu resto 2. Então, 4 não pode ser divisor de 30, tá bom? Outro que a gente pode tentar é o 5, porque 30 dividido por 5 vai dar exatamente 6 e resto 0. O próximo é o próprio 6, porque 30 dividido por 6 vai dar 5. Eu também posso tentar com o 15, porque 30 dividido por 15 vai dar 2. Eu também posso tentar o 30, porque 30 dividido por 30 vai dar exatamente 1. Então, é essa a condição. A gente tem que ir tentando, realizando essas divisões, tá bom? Para saber se vai dar resto 0 ou não. Se der resto 0, significa que é divisor. Se não der resto 0, não é divisor. Vamos ver um outro caso. Os divisores de 25. Vamos ver só. O 25 eu posso dividir exatamente por 1, porque vai dar o próprio 25. Eu posso dividir 25 também por 5, porque 25 dividido por 5 vai dar 5. E eu posso dividir o 25 pelo próprio 25, porque 25 dividido por 25 vai dar 1. Mas, professor, aqui deu tão poucos divisores, isso pode? Pode sim, não tem problema. A quantidade de divisores varia conforme o número. Agora, observem o seguinte, ó. Aqui, o primeiro divisor sempre vai ser 1, de qualquer número, tá? Isso podem ter certeza. O 1 é sempre divisor de qualquer número. E o último divisor que a gente pode conseguir vai ser o próprio número. Perceba, o primeiro aqui é 1, o primeiro aqui é 1. O último aqui é o próprio 30 e o último aqui é o próprio 25. Tudo que a gente precisa encontrar, então, são alguns números que podem estar nesse meio, entre o 1 e ele mesmo, certo? Vamos ver um outro caso. Vamos determinar o divisor do número 17, os divisores de 17. Eu posso começar sempre, para começar, o número 1. O 17 ele é um pouquinho especial, porque eu não vou encontrar nenhum número entre 1 e o próprio 17 que seja divisor, que tenha algum divisor. Então, os divisores de 17 é apenas o 1 e o próprio 17. E entender isso aqui faz a gente retomar um assunto que a gente viu também e que é muito importante que vocês entendam. Aquela ideia de número primo e número composto. Já vamos aproveitar e relembrar isso aqui. O número primo e o número composto, certo? Eu vou pegar aqui um outro exemplo de número primo. Por exemplo, o 19, tá? O número 19 é uma situação semelhante ao 17. Eu vou ter o 1 como divisor e o outro número vai ser apenas o próprio 19, certo? Agora, veja só que eu tenho esses números aqui e esses números aqui. Tanto para o 17 quanto para o 19, eu consegui apenas 2 divisores. Agora, para o 25 e para o 30, eu tenho mais que 2 divisores. E o que isso quer dizer para a gente? Esses dois exemplos aqui, o 17 e o 19, são o que a gente chama de números primos. Por quê? Porque tem exatamente 2 divisores. Esse é o conceito de número primo. É aquele número que tem exatamente 2 divisores. Se a gente listar todos os divisores de um número e a gente conseguir apenas 2, significa que ele é primo. Agora, os números compostos é o contrário. É aqueles que têm mais que 2 divisores. Observem só. O 25 eu encontrei 3 divisores.
O 30, eu encontrei então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisores. Isso significa que são exemplos de números compostos. Não esqueça, número primo, apenas 2 divisores. Números compostos, mais que 2 divisores. E por falar em números primos, vale a pena a gente observar alguns detalhes, tá? Os números primos, eles são praticamente infinitos, ok? Não esqueçam disso. Por que quase infinitos? Porque até agora a gente nunca encontrou nenhum número que seja o último primo, certo? Apesar de já existir vários aí, muitos números gigantes que são primos, mas até agora a gente não chegou em nenhum, certo? Outro detalhe que vocês podem observar também é que o número 2 o número 2 é o único número par que é primo. Nenhum outro número par vai ser primo, tá? Além do 2. E outro detalhe também é que os números 0 e 1 não são nem primos e nem compostos. Eles não fazem parte nem de um grupo e nem de outro, porque não obedecem aquelas regrinhas. Para ser primo, tem que ter exatamente 2 divisores. E para ser composto, tem que ter mais que 2 divisores. E o número 0 e o número 1 não atendem essa regra, tá bom? Eu vou escrever aqui para vocês alguns exemplos de números primos, tá? Os primeiros ali que vale a pena você lembrar na hora de resolver alguns problemas. Eu posso ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, o 17, o 19, o 23, o 29, 31, o 37, 41, 43 e assim por diante. Eu preciso decorar tudo isso, professor? Não. Pelo menos até aqui o 13 é importante você lembrar, porque são os que mais aparecem, os que a gente precisa mais usar, ok? Não esqueça, a regra é clara. Não esqueça da regrinha. Toda vez que a gente precisar de números primos, a gente vai falar desses números aqui. O número 1 e o número 0 não entram na história, tá bom? Nas nossas aulas, a gente também estudou a respeito dos critérios de divisibilidade, mas esse é um assunto um pouquinho longo, tá? Então eu fiz assim, eu deixei como anexo, lá na parte da atividade, uma tabelinha que fala dos critérios de divisibilidade. A regrinha para dividir por um número e também eu deixei alguns exemplos lá, tá bom? Então eu sugiro que você baixe aquele material, dê uma boa lida, porque a gente também vai precisar entender aquilo, ok? E na nossa última aula, a gente estudou a respeito de decomposição do número natural, por aquelas duas regras, a fatoração sucessiva e a divisão sucessiva, tá? Como a gente viu recentemente, eu não vou revisar aqui, mas é importante você entender, pois a gente também vai precisar para a nossa prova. Faça os exercícios para você fixar o que a gente relembrou aqui, tá bom? E também, se for o caso, procure outros exercícios, nunca é demais. Bons estudos e até a próxima!